Olá, estudantes, tudo bem? Sou a professora Elizabeth e estou aqui para apresentar mais uma videoaula do programa Linhas do Conhecimento. A nossa aula de hoje será sobre uma cidade que, assim como Curitiba, também é uma cidade educadora. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar da cidade de Guarulhos, São Paulo. E, para mim, essa videoaula tem algo muito especial, algo que mexe comigo, mas eu só vou contar isso para vocês lá no finalzinho, combinado? Mas antes, então, da gente começar, vamos para os nossos combinados? Eu vou pedir, então, para vocês lavarem as mãos aí, separarem o material que está ali na telinha e a gente já volta. Vamos lá? Começamos a marcar o tempo. Comece lavando as suas mãos. Agora, com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor e uma borracha. Pronto! Vamos começar a nossa aula? Muito bem, todos prontos então? Então, eu falei para vocês que a gente vai comentar então, nessa aula de hoje sobre Guarulhos, que é uma cidade educadora. Mas você lembra o que é uma cidade educadora? De acordo com a Associação Internacional das Cidades Educadoras, a qual a cidade de Guarulhos também faz parte, as cidades são educativas por si, mas elas tornam-se educadoras quando assumem a intenção consciente de que suas propostas têm consequências em atitudes e convivências e geram assim novos valores, conhecimentos e habilidades. Bacana, não é? E pensando em cidade educadora, né, uma cidade que educa, que dá a gente aprender um pouquinho, né, sobre essa cidade de Guarulhos? Para começar, vamos olhar ali na telinha a localização dessa cidade? Olhem lá na tela. Guarulhos é um município da região metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo, e é a segunda cidade mais populosa do estado. É a 13ª mais populosa do Brasil, isso mesmo. E segundo, né, esses dados que eu informei para vocês, segundo o IBGE de 2020. Interessante, né? Vamos olhar ali agora, ó, os brasões que nós temos ali de Guarulhos também contam muita história para nós dessa cidade. Olhem ali na telinha. O primeiro brasão da cidade de Guarulhos. A lua crescente que está ali, ó, ela representa Nossa Senhora da Imaculada Conceição e a cruz, ela simboliza a presença da Igreja Católica no município. As 3 cabeças que estão ali homenageiam os indígenas, os bandeirantes e os colonizadores portugueses. As 2 aves que nós temos ali do lado do escudo são anhumas, isso mesmo, é a ave símbolo de Guarulhos.
que está abaixo ali, ó, do escudo, nós temos que tem feixes de cana-de-açúcar e ramos de trigo. E eles fazem referência às duas culturas agrícolas mais antigas do Brasil. Muito legal. Na fita tá escrita a frase em latim, né? Uma frase latina, tá escrita assim: Vere paulistaris sagis meus, que significa meu sangue é verdadeiramente paulista. Olha que interessante. E olhem ali o segundo brasão. Nela, o colonizador português foi suprimido, ele não aparece. E as figuras indígenas ficaram muito diferentes do conjunto dos indígenas brasileiros, né? E essa lei desse brasão, ela foi sancionada pelo prefeito Jean-Pierre Herman de Moraes Barros. Legal! Mas nós temos agora também mais 2 brasões para mostrar para vocês. Ó, o terceiro brasão que nós temos na tela, ele é uma reinvenção do primeiro brasão que nós acabamos de ver. E o quarto brasão, que é o brasão atual, foi inserida uma figura feminina e uma outra figura de um homem negro num dos símbolos, né, oficiais do município. Né? O poder público da cidade reconheceu a contribuição das mulheres e dos povos africanos e de seus descendentes na formação da cidade de Guarulhos. Olha que legal! Então, olhem ali na telinha que eu trouxe para vocês ali em destaque, para vocês olharem bem a ave símbolo que eu comentei e que ela aparece em todos os brasões. Ó. A anhuma, olha que interessante. Essa ave mede 80 centímetros de comprimento, isso mesmo, é uma ave grande. E ela pode pesar por volta de 3 quilos e pouquinho. Ela é da cor preta e tem o ventre branco, olha que legal. Seus pés parecem deformados, olha, o pezinho dela é um pouquinho diferente, porque ele tem enormes dedos ali. Na cabeça, ela possui um espículo córneo de 12 centímetros de comprimento. E ela acaba usando também, ó, como defesa, 2 esporões que ela tem nos ombros. Ah, olha que legal essa ave, interessante. Muito bem, legal, né, estudantes? Agora vamos olhar ali na telinha a bandeira da cidade de Guarulhos. Olha que bonita. Essa bandeira simboliza o espírito cristão de Guarulhos, né? Esse esquadrejamento em cruz significa isso. E a administração municipal está representada ali pelo brasão, isso mesmo. A sede do governo, ela vem representada no losango que está ali na bandeira. E as faixas determinam a expansão do poder municipal por todos os quadrantes do território. E os quartéis que estão ali representam suas propriedades rurais. Quanta informação na bandeira, né? Mas tem mais coisa. Vocês sabiam que esse azul da bandeira simboliza justiça, nobreza, perseverança, zelo, lealdade, recreação e formosura. O branco, ele vem simbolizando a paz, o trabalho, a amizade, a prosperidade e a pureza. E o vermelho que nós temos na bandeira simboliza o amor próprio, a dedicação, a audácia, desprendimento, valor, integridade e a coragem. Nossa, quanta coisa, né? Quantos valores representados na bandeira, muito legal. Mas agora nós vamos falar sobre o hino de Guarulhos, isso mesmo. O hino da cidade foi musicado por Vicente Aricó Júnior, orquestrado por Venceslau Nassari Campos. E a letra foi escrita pela professora Nicolina Bispo. Foi lançado em 1960 e foi reconhecido como símbolo do município em 1971, por meio da Lei 1.679. Muito legal. Nós vamos então agora ouvir esse hino. Eu vou deixar um tempinho para vocês escutarem o hino aí em casa, combinado? E a gente já volta. Sob o céu desta pátria querida, mais 100 anos de luta e labor, singeloso teu nome, Guarulhos, que se ergueu por seu próprio valor. Chaminés como lanças erguidas nos apontam caminho a seguir, trabalhando, vencendo empecilhos, desbravando, pendão do porvir. Tuas praças
são livros abertos, onde lemos futuro de glória. Crispiniano e Bueno fulguram, como vultos eternos na história. Que o teu nome em mais um centenário, e na língua tupi proclamado, seja um hino de paz e esperança, por teu povo fez entoado. Pequenina nasceste, João Álvares, jesuíta, benzeu-te com fé. Tu és hoje cidade e progresso, uma terra que vence de pé. Eia, pois, guarulhenses avante, com bravura na luta febril. Por São Paulo e por tudo que é nosso, e acima de tudo, Brasil. Muito bem, estudantes, gostaram do hino? Vocês viram que apareceram algumas palavrinhas ali um pouco diferentes, que a gente não tem muito hábito de ouvir? Olhem ali na telinha que eu deixei em destaque para vocês, ó. Tem a palavra labor, cingem, empecilhos, desfraudando, pendão, porvir, fulguram e entoado. São palavras que a gente não tem muito hábito de ouvir. Então eu vou deixar para vocês aí como uma sugestão, para vocês pesquisarem aí o significado dessas palavras, Vou deixar como curiosidade para vocês. Vocês podem pesquisar por meio do dicionário, Pode ser dicionário online, se vocês tiverem acesso à internet, ou um dicionário convencional também, se vocês tiverem em casa. Combinado? E agora, continuando, olhem ali na telinha, eu vou mostrar para vocês a sequência de duas fotos da Ponte Estaiada de Guarulhos, vista durante a noite e durante o dia. Olha que bonita ali à noite, Nós temos as luzes, da cidade, fica bem bonita. E ela durante o dia, muito bonito, Aqui na nossa cidade de Curitiba, nós temos uma ponte estaiada, sim, parecida com essa. Em outras cidades do Brasil também. Mas a gente está falando de estaiada. Vocês sabem o que significa a palavra estaiada? Estaiada significa que ela é suspensa por cabos, isso mesmo. Os estais, ela é constituída de um ou mais mastros, de onde em parte cabos de sustentação para os tabuleiros. Por isso que ela tem esse nome. Interessante. Mas agora, que tal nós entrarmos um pouquinho sobre a história da cidade de Guarulhos? Convido então você agora, estudante, para conhecer como a cidade de Guarulhos era chamada antigamente e como foi ocorrendo o seu crescimento, tornando-se hoje a segunda maior cidade do estado de São Paulo e sendo uma das cidades brasileiras com maior potencial para receber pessoas. Vamos assistir então um vídeo do setor de cultura da Prefeitura Municipal de Guarulhos, financiado com os recursos do Fundo Municipal de Cultura e dirigido por Renato Santos, com roteiro e pesquisa histórica de João Santos. A gente já volta. E você, Bia, você sabe a data que Guarulhos foi fundada? Não, eu também não. Muito bem, muito bem. Foi fundada no dia 8 de dezembro de 1560. Vamos lá. Antes dessa data, já existia próximo ao que é hoje a nossa cidade uma escola chamada Colégio Piratininga. Este colégio sofria frequentes e vários ataques de outros índios, os tamoios, que eram aliados dos franceses. Ah oui, vai lá, barrigudo. Ataca aquela escola que em troca te dou esse espelhinho de presente. Tá bom, eu fazer ataque na escola e depois olhar no espelho pra pentear cabelo e ficar bonitão. Por ter o rio Tietê como limite ao sul e Cabo Sul ao oeste, este território era um ponto estratégico. E por causa desses constantes ataques, os padres da Companhia de Jesus sentiram a necessidade de proteger o colégio e também como elemento de defesa do povoado de São Paulo. E para isso colocaram em volta deste núcleo 12 aldeamentos de índios amigos. Irmão, estes ataques dos tamoios estão acabando com o nosso colégio.
Ai, o que faremos? Podemos estabelecer um aldeamento ao redor desse território com índios amigos. Assim protegeremos a escola e o território também. Ótima ideia! Depois vamos orar a Deus e agradecer por todas as graças que Ele nos dá. Amém. Os padres estabeleceram, então, os 12 aldeamentos nessa área. E um deles era dos índios Guaru, que dominavam a margem do rio Tietê e pertenciam à família dos Guaianazes, que mais tarde seriam Guarulhos. Continuando. Aconteceu no dia 8 de dezembro de 1560 pelo padre jesuíta Manuel de Paiva. E por esse dia ser o dia consagrado da Igreja Católica da Nossa Senhora da Conceição, o novo núcleo indígena passou a ser conhecido por Nossa Senhora da Conceição dos Guarus. E como vamos chamar esta terra que está sendo fundada agora, irmão Manuel? Estamos no ano de Nosso Senhor de 1560. E como hoje é dia 8 de dezembro, dia da consagração de Nossa Senhora da Conceição, vamos chamá-la de Nossa Senhora da Conceição dos Guarus. Concordo plenamente. Mas o que significa Guaru, professor? Guaru, Marquinhos, vem da língua tupi e significa alguém que come, um comedor. E era como alguns peixes dessa região eram chamados porque eram barrigudinhos. Um peixe barrigudo? Deve ser engraçado. Deveria mesmo, Bia. E como os índios dessa região eram também meio barrigudinhos, ficaram sendo conhecidos como Guarus. Ou seja, barrigudos. Eu não vejo nada de engraçado em ser meio barrigudinho. Assim. Desculpe. Então, crianças, com o tempo e em contato com a língua dos colonizadores, o nome Guaru acabou mudando para Guarulhos. Puxa vida, professor. Que interessante isso, não? Concordo com a Bia, professor. Eu nunca imaginaria como foi fundada a nossa cidade. É para isso que serve a história, crianças. Ela nos conta e nos revela os fatos que fizeram parte dos acontecimentos e lugares, ocasiões e muitas outras coisas. E vocês sabiam que existia muito ouro aqui em Guarulhos, hein? É mesmo, professor? Mas o senhor está dizendo que existia ouro igual da aliança de casamento dos meus pais? Ou aquele ouro das medalhas das Olimpíadas, hein? Destes dois, Marquinhos. Existiu muito ouro em Guarulhos e ele começou a ser explorado. Começou a ser explorado quando Afonso Sardinha descobriu as minas em 1590, onde hoje fica o bairro de Lavras e os antigos nomes eram Serra da Jaguamimbaba, Mantiqueira e Lavras Velhas do Geraldo. Em 1591, no local se instalou a primeira usina siderúrgica, 2 fornos rústicos e uma forja para a produção de ferro. O empreendimento de Sardinha representou grande proeza, mas sem prosperar, encerrou as suas atividades por volta de 1628, terminando assim o primeiro ciclo da exploração de Ipanema. Este fato conferiu a Afonso Sardinha o título de fundador da siderurgia brasileira. E por falar em lavras, crianças, vocês sabem o que são lavras? Não. Lavras é quando alguma coisa é lavrada da terra, ou seja, explorada, onde está enterrado e o homem vai lá e começa a tirar da terra algum tipo de produto, como, por exemplo, o diamante, o ferro e o ouro. Que legal, professor! Eu tenho um primo que mora no bairro de Lavras. E existiram muitas minas iguais a essas aqui em Guarulhos, professor? Sim, Bia, existiram. Houve pelo menos 6 lavras em território guarulhense que estavam localizadas em pontos diferentes de uma área muito grande que ocupava algumas dezenas de quilômetros quadrados, onde se acham hoje os bairros Lavras, Catas Velhas, Monjolo de Ferro, Campo dos Ouros, Bananal e Tanque Grande. Em 1750, existiam muitos mineiros extraindo ouro de lavras e é possível que neste período tenha sido de maior movimento da exploração. Mas com o tempo e como existiam muitas pessoas explorando o ouro, ele foi acabando até se esgotar completamente. Ô, professor, e a igreja matriz, hein? Sim, Marquinhos. Nossa igreja matriz fica no centro de Guarulhos, na Praça Teresa Cristina. E ela foi fundada em 1685, mas o dia e o mês não constam em registros históricos. E existiu também uma outra igreja próxima à igreja da matriz, que foi descoberta recentemente. Vocês sabem qual é? Não. É a igreja da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos.
Lá era onde os escravos iam para rezar, porque naquela época os escravos não podiam frequentar os mesmos lugares que os homens brancos. E ela acabou sendo demolida entre 1925 e 1930. E vocês sabiam que em Guarulhos também existiam escravos? Ah, eu sempre achei uma judiação essa história de escravidão, viu? É mesmo, hein? Ó, o meu avô fala que o avô dele era escravo e que sofreu bastante com isso. Concordo, crianças, concordo. Ninguém tem o direito de escravizar qualquer ser vivo. Essa é uma das maiores covardias do mundo. A Câmara Municipal viu a necessidade da região ser servida pela estrada de ferro por causa das riquezas naturais da região e principalmente por causa da madeira e pedra. Também a produção de tijolos, pois aqui existiam muitas olarias, que são os lugares onde fabricam os tijolos. Toda essa produção estava destinada para a capital, onde estavam sendo erguidas muitas edificações. Com isso, em 1915, foi inaugurado o ramal Guapira-Guarulhos, o trem da Cantareira. E foram 5 as estações ferroviárias em território guarulhense: Vila Galvão, Torres Tibagi, Copoúva, Vila Augusta e Guarulhos, além do prolongamento até a base aérea. Puxa, quanta coisa! E tudo isso só no século XIX? Pra você ver, Bia, quando o progresso chega, ele dificilmente para num único lugar. E no século XX, professor, aconteceram muitas coisas? Inúmeras, Marquinhos, inúmeras. Tantas que se a gente juntar nossas mãos e tentar contar com todos os nossos dedos, não caberiam. Mas podemos falar de algumas muito importantes que no começo do século XX foi marcado pela chegada da estrada de ferro, da energia elétrica, dos pedidos para a instalação da rede telefônicas, as indústrias comerciais e o transporte de passageiros, etc, etc, etc. E no dia 1º de setembro de 1932, foi criado o primeiro brasão da cidade pelo prefeito nomeado Major Ariovaldo Panadés e desenhado pelo pintor José Wash Rodrigues. E durante o mandato do senhor Pascoal Tomeu, que também foi prefeito de Guarulhos entre 1988 até 1992, ele foi estudado e modificado em 24 de abril de 1991, através da Lei 3.671. Na década de 40 chegaram ao município indústrias do setor elétrico, metalúrgico, plástico, alimentício, borracha, calçados, peças para automóveis, relógios e couros. Puxa! E outras datas também muito importantes são a dos anos de 1940, quando foi inaugurada a Biblioteca Pública Municipal. E em 1941, que foi inaugurado o primeiro centro de saúde da cidade. E na década de 1950, a Santa Casa de Misericórdia de Guarulhos. Vixe! E então, crianças, gostaram do nosso passeio pela história de Guarulhos, é? Muito, professor! São tantas coisas que parece que a cabeça da gente vai ferver. E olha que nem vimos toda a história, hein? Ainda existem muitos fatos que podemos contar com mais calma, mas isso é num outro dia. Então eu agradeço imensamente ao Renato Santos, né, por contribuir conosco nessa videoaula, por meio desse vídeo tão legal que a gente acabou de assistir. Viram quanta história? Ah, essa cidade educadora de Guarulhos, hein, tem muito para nos ensinar, não é verdade? Eu estou encantada, pois pesquisando, né, sobre essa videoaula, eu acabei descobrindo coisas incríveis e curiosidades, né, sobre a cidade que eu nem imaginava. Mas, falando em curiosidades, eu trouxe mais algumas informações para vocês. Algumas curiosidades sobre Guarulhos, isso mesmo. Olhem ali na telinha. Você sabia que 85% da idade do planeta Terra corresponde ao período pré-cambriano? É isso mesmo. Nessa fase, iniciou-se a movimentação das placas tectônicas. Você já deve ter ouvido falar, hein? Lá no comecinho da vida terrestre. Isso mesmo. E esses dois tipos de rocha, ó, que estão ali na telinha, são as rochas que são muito importantes para a história natural e sociocultural da cidade. São as rochas cristalinas e as sedimentares. E elas são encontradas no norte e no sul de Guarulhos. Olha que legal! E você sabia que há vestígios de muito tempo atrás? A cidade de Guarulhos era mar, isso mesmo, com águas não muito profundas, coexistindo também vulcões e até terremotos.
erupções vulcânicas do período foram responsáveis por trazer ouro no núcleo interno da Terra até a crosta terrestre, agregado um mineral denominado quartzo aurífero. Isso mesmo. E esse quartzo, que podemos ver ali na telinha, pode ser encontrado no bairro Capelinha, em Guarulhos, e no bairro Tanque. Pode ser encontrado ainda rochas de fundo oceânico. Isso mesmo. Interessante, hein, estudantes? Mas, continuando. Falando em minerais, né, em ouro especialmente, você sabia que a primeira lavra de ouro é da cidade de Guarulhos? Lembra que foi mostrado no vídeo que a gente acabou de assistir? Isso mesmo. E vocês lembram o que são lavras? Então, em Guarulhos encontra-se a primeira e a mais antiga lavra de ouro do Brasil. Isso, datada do primeiro ciclo do ouro, que foi de 1589 a 1697. E está elencada entre as 170 lavras de ouro dos séculos 16 e 17. E ela foi citada por Azevedo Marques em As Ruínas do Garimpo, Lavras Velhas do Geraldo, e pode ser vista no bairro Capelinha, na Serra do Itaberaba. Isso mesmo. E este garimpo, ele antecede 109 anos a descoberta do ouro em Ouro Preto, Minas Gerais. Mas vamos seguir, pois eu tenho outras curiosidades para apresentar para vocês ainda. Mas lembra que eu falei, né? Vou retomar um pouquinho que eu falei sobre terremotos, né? Agora há pouco tempo atrás eu falei, falhas que eu comentei. Olhem ali. Uma evidência bem clara, né, de terremoto no território guarulhense é a falha do Jaguari. Falhas geológicas representam uma ruptura, né? Ou seja, a separação de um bloco de rochas provocado pelo deslocamento de suas partes. E isso acontece devido ao acúmulo de energia no interior da Terra, né? E assim, né, por isso que é liberado e acaba acontecendo ali o que a gente conhece como os terremotos. Mas olhem ali agora, e esse título ali, professora? Guarulhos e África? Como assim? Isso mesmo. Lembra que eu acabei de falar sobre terremotos, sobre ruptura? Então, se a gente mergulhar na história de muito tempo atrás, havia um supercontinente somente no nosso planeta. Isso mesmo. O Marundito era uma rocha raríssima existente no Cabo Sul e na África do Sul. E ela pode ser um elo dessa história natural entre Guarulhos e África. Isso mesmo. Acredita-se que durante a existência desse supercontinente, né, do Pangeia, há 200 milhões de anos atrás, bastante tempo, hein? O território de Guarulhos, ele estava unido à África do Sul. Isso mesmo. E essa separação dos continentes americano e africano aconteceu há 135 milhões de anos. Legal, né? Mas falando em separação, né, que a gente acabou de comentar, eu não vou tão longe assim, há tantos anos atrás. Falando de agora, né, na atualidade, você sabia que Guarulhos, ela tem 47 bairros? Isso mesmo, ela é dividida por 47 bairros. E alguns deles com os nomes bem curiosos e de origem tupi. Isso mesmo. Que, assim como o próprio nome da cidade, né, que provém de Guaru, como a gente viu lá no vídeo, né, que nós assistimos, nós temos também os bairros. Olhem ali na telinha, alguns nomes diferentes, né, que têm origem tupi. Vamos ver? Bananal, Cabuçu, Cocaia, Gopuúva, Itaim, Itapejica, Nova Cumbica. São todos de origem da língua tupi. Muito legal. Mas agora, ó, como última curiosidade para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a biodiversidade da cidade de Guarulhos. Isso mesmo. E ela é bem rica. Olhem ali na telinha. Nós temos em destaque 12 espécies de peixes. Isso mesmo. E eu trouxe os que mais se destacam ali na cidade, ó, que são mais facilmente encontrados, né? Nós temos ali o guaru. Lembra lá o guaru? Da origem do nome, ó, o peixinho barrigudinho é a origem lá do nome Guarulhos. Lembram lá do vídeo? Então, o guaru,
a traíra, o lambari e o cará. Mas ó, tem mais espécies ali, ó, tem os anfíbios, olha ali na telinha, ó, são 33 espécies de anfíbios na cidade de Guarulhos, entre sapos, rãs, pererecas e cobras cegas. E eu trouxe esse sapinho para vocês ali em destaque, olha lá. Esse pequeno e dourado sapinho, ó, ele tem um nome, é o sapinho pingo de ouro, porque ele é bem pequenininho. Olha ali perto da unha da mulher, ó, da pessoa que está segurando, ele é bem pequenininho. E é uma espécie, essa espécie acabou se tornando símbolo do Geoparque, né? Ciclo do Ouro lá de Guarulhos. Muito bonitinho. Mas tem mais espécies para a gente ver, olhem lá. São 72 espécies de répteis, isso mesmo, registradas em Guarulhos. A cidade possui uma diversidade considerada até alta, representando 9% de todas as espécies de répteis registradas no Brasil. Tem bastante, hein? E destacam-se na região essas 3 espécies que nós temos ali na telinha, ó. A cobra coral verdadeira, a jararaca e a cascavel. Mas olhem lá, estudantes, tão grandioso quanto o número de habitantes da segunda maior cidade do estado é o número de aves que compartilham o território com seus habitantes. Isso mesmo. A população atual da cidade de Guarulhos, com aproximadamente 1.500.000 pessoas, né? Tem bastante gente em Guarulhos, hein? Convive com 375 espécies de aves, o maior grupo da fauna da cidade, isso mesmo, dotadas das mais variadas cores, tamanhos e cantos. Mas as aves, elas não habitam somente as florestas que são preservadas ali no norte da cidade. Não, elas podem ser vistas também nos parques urbanos, isso mesmo. Mesmo que muitas vezes, né, a gente acaba nem percebendo, mas elas estão lá, estão presentes e prestam um serviço realmente muito importante para nós, né, para toda a floresta ali da região, pois elas são dispersoras de sementes, isso mesmo, e acabam fazendo esse trabalho também até como polinizadoras, muito interessante. Mas a gente está falando de biodiversidade, professora, e os mamíferos? Ah, mas tem também. São 72 espécies de mamíferos em Guarulhos, o que representa a ocorrência de mais de 10% das espécies de mamíferos do Brasil. Bastante também, hein? E vale destacar a ocorrência da onça parda, jaguatirica, o bicho preguiça, irara, cachorro do mato e outros. Mas nós temos ali na telinha, olhem lá, ó. Esse em destaque é o sagui da serra escuro, o nome dele. E é uma das 25 espécies de primatas mais ameaçadas do planeta. Sendo que o núcleo, né, do Cabuçu, do Parque Estadual da Cantareira, é um dos poucos lugares em que ainda pode se observar esse sagui assim na natureza. E o Zoológico de Guarulhos é uma referência na conservação da espécie e foi o primeiro, né, do mundo a conseguir a sua reprodução em cativeiro. Muito legal. Mas, por último, eu deixei para vocês ali, olhem lá na telinha, os invertebrados. E são 203 espécies de invertebrados, 71 espécies só de aranhas. E na região destacam-se a aranha marrom e a armadeira. E são também 61 espécies de borboletas, de várias formas, tamanhos e cores. Quantas coisas legais, hein? Que nos possibilitam aprender, não é verdade? Mas agora eu vou mostrar para vocês alguns locais da cidade de Guarulhos que são conhecidos por seus habitantes e por turistas também. Então olhem ali na telinha esses locais que eu trouxe para vocês em destaque, né? Que são pontos bem conhecidos da cidade. Então eu trago para vocês a Catedral de Guarulhos. Lembra que nós vimos no vídeo lá no comecinho e nos contou, na verdade, tanta história? Muito bem. Então ela está ali para nós também em destaque. Ao lado, né, do Recanto Municipal da Árvore. Nós temos aqui, ó. Mas que nome diferente, professora? É o Bosque Maia. Ele é mais conhecido por esse nome.
e é o maior parque urbano do município de Guarulhos, contando com aproximadamente 170 mil metros quadrados, sendo considerado o pulmão da cidade. Olha que legal! E ao lado nós temos o Teatro Nelson Rodrigues, que foi inaugurado em 15 de novembro de 1981. E é em homenagem, né, ao jornalista, escritor e dramaturgo pernambucano. Olha que legal! E do ladinho, ó, tá localizado bem em frente ao teatro, por isso que eu já deixei os dois do ladinho, porque eles são próximos na localização ali. Na frente do teatro nós temos o lago, isso mesmo, que é o Lago dos Patos ali, ó, conhecido como Lago Vila Galvão. E é um espaço, né, para quem gosta de fazer caminhadas, corridas, né, para as famílias, né, uma opção bem gostosa para aproveitar, para brincar, andar de bicicleta. E ainda, se possível, né, as pessoas podem também andar de pedalinho, né, pelo lago, fazer um futebol, jogar, é bem legal. Mas olhem ali na outra telinha que eu trouxe para vocês, mais 3 locais. Olhem ali. Aeroporto Governador André Franco Montoro. Nunca ouvi, né? Será que eu já ouvi falar nesse nome? Que nome diferente? É isso mesmo, é o nome do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Isso mesmo, que a gente conhece mais por esse nome, né? O Aeroporto de Guarulhos, mas ele tem todo esse nome ali, ó. E é o maior aeroporto do Brasil e da América do Sul. E é um dos maiores do mundo. É isso mesmo, muitas pessoas passam por esse aeroporto. Ao lado, ó, nós temos ali, ó, Internacional Shopping. Isso mesmo, que é um shopping também muito conhecido na cidade. Mas esse shopping, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Antigamente, funcionava uma fábrica de máquinas de escrever, isso mesmo, a fábrica Olivetti. Faz essa referência, até o telhado ali do shopping, vista por cima, eles mantiveram esse telhado do shopping, que é uma máquina de escrever o telhado, fazendo referência, né, à fábrica que funcionava ali há muito tempo atrás. Mas isso eu vou contar para vocês, eu volto a falar lá no finalzinho, combinado? E ao lado, olhem lá na imagem, que legal, ó, nós temos ali, ó, a Praça Quarto Centenário, olha que legal, muito interessante. E ela é situada no Jardim Santa Francisca. Essa praça é a entrada principal da cidade de Guarulhos, é isso mesmo. E ela tem um trem, olhem lá na imagem, né, que ela faz referência às antigas Maria Fumaça, né, que nós tínhamos ali na cidade. Esse local, ele é conhecido como ponto turístico da cidade e fica localizado onde era antigamente, né, a estação Guarulhos da Estrada de Ferro Sorocaba. Muito interessante. Esses foram alguns locais, né, que eu trouxe para vocês, né, que a gente pôde ver ali de Guarulhos. Se vocês gostaram, já conheciam, já viram em algum local, já tiveram a oportunidade de ir à cidade e conhecer. Mas Guarulhos tem muito mais coisa para nos ensinar. Mas como a gente está falando sobre essa cidade, que é uma cidade também educadora, você sabe como são chamadas as pessoas que nascem em Guarulhos? Muito bem, quem disse aí que é guarulhense. É isso mesmo. Olhem ali na telinha, eu trouxe algumas personalidades guarulhenses. Olhem lá. Nós temos ali, ó, uma banda que não é da época de vocês, né? Da época da professora, Mamonas Assassinas. Eles fizeram muito sucesso e começaram ali em Guarulhos. Infelizmente, eles acabaram sofrendo um acidente, né, aéreo e não, né, acabaram morrendo. Mas a cidade tem vários pontos que fazem referência à história da banda na cidade. Tem até uma praça em homenagem a eles. Nós temos embaixo, ó, também da música, o Juninho Bill, que também é conhecido, ó, né, lá do Trem da Alegria, que também não é da época de vocês, ó, há muito tempo atrás. Também é uma personalidade guarulhense. Eu trouxe também, ó, a Adriana Lessa, que é uma atriz muito conhecida e dançarina também. Também ela é guarulhense. E eu trouxe personalidades do esporte para vocês. Olhem lá que legal. Nós temos a Ludmila da Silva, ó, no nosso futebol feminino. Olha que legal, representando. Temos o Claudinho e o David Braz, que são também, né, esportistas também de futebol. Olha que legal.
Eu trouxe a Ariane Helena, ó, ela é do voleibol, ó, já viram ela por aí? Ela é guarulhense também. E a nossa ginasta, olhem lá, a Rebeca Andrade, também de Guarulhos. Muito bem, gostaram de conhecer essas personalidades guarulhenses? Legal, né? Mas e aí, qual é o gentílico da cidade onde você nasceu? Você sabe? Você sabe o que significa a palavra gentílico? Esse termo, ele é utilizado para designar o local de nascimento da pessoa. Guarulhos, guarulhense. Curitiba, curitibano. E aí, as outras cidades é o quê? Vamos pesquisar aí, vamos olhar aí na família se tem uns nomes diferentes aí para você aprender, combinado? Mas agora, mudando de assunto, lembra que eu falei que para mim essa videoaula tinha algo muito especial? Lembram lá no comecinho? Então, estudantes, agora eu trouxe para vocês uma imagem, lembra lá que eu falei toda essa parte emocional, que eu estou muito feliz por essa videoaula? Então, olhem ali na telinha, ó, que eu vou explicar melhor para vocês. Olhem lá. Quem é de Guarulhos ou já visitou a cidade sabe que local é esse que está ali na telinha. Olhem lá, é uma vista aérea escrita Guarulhos. Olhem lá, mas será que vocês sabem? Eu vou dar uma pista. Esse local ali, ele está localizado no bairro Jardim Bom Clima. Será que tá começando a ficar fácil? Tá difícil ainda para vocês adivinharem o porquê, né? Olhem ali então, ó. Mais uma imagem que eu trouxe para vocês. Vou dar mais uma chance para vocês entenderem. Olhem ali. Ué, professora, mas é uma criança numa foto. Parece uma foto antiga, né, crianças? Uma frente da rua, num carro também mais antigo, que a gente não vê muito frequente na rua. A rua também de terra, não tem asfalto ainda. O vestidinho. Quem será? Essa rua, vou dar outra pista para vocês. Essa rua fica lá nesse bairro que eu acabei de comentar, lá no Jardim Bom Clima. O nome dessa rua é a Rua da Fortuna. E tem tudo a ver comigo. Adivinhou aí? Sou eu lá na foto, crianças, isso mesmo. Eu nasci na cidade de Guarulhos, isso mesmo. E eu morei ali na cidade até pertinho dos meus quase 8 anos, né? Mais ou menos nessa foto ali, mais ou menos eu tinha essa idade, né? E como eu disse para vocês, né, que falar de Guarulhos para mim seria muito especial. Por quê? Porque eu tenho boas lembranças da minha infância nessa cidade. É isso mesmo. Eu lembro de um parquinho que tinha perto da minha casa, que eu podia ir, né? Minha mãe sempre me levava, da família, dos primos, dos tios, né? Das ruas que eu andava com a minha mãe para chegar na casa da minha avó, dos parentes, né? Muitas e muitas lembranças boas. E lembram também que eu falei lá do Shopping Internacional, que antigamente era a Fábrica Olivetti? Isso mesmo, olha essa outra foto que eu trouxe para vocês. Ali, ó, com essas roupas diferentes, que a gente também não vê muitas pessoas usando hoje em dia, são os meus pais. É isso mesmo, a minha mãe e meu pai. Eles se conheceram lá nessa Fábrica Olivetti. Isso mesmo. E essa foto foi tirada no momento que eles estavam ali indo para o refeitório, né? Olha que legal. Então, isso me traz muitas lembranças, muitas memórias, né, dos locais, né, que para mim eu tenho como recordação de infância e coisas boas. Então, ó, como sugestão de atividade, como tá ali na telinha, ó, a sua história. Então, eu vou deixar para que vocês resgatem na memória de vocês um pouquinho do local onde vocês brincaram quando eram menores, né, porque vocês já estão maiorzinhos. Ou se vocês se mudaram de cidade, né, o local onde vocês nasceram, pesquisem o nome da rua, a história do nome, por que tem esse nome, a rua, né, por que tem esse nome, a história do bairro, não é? Porque é legal para a gente ter esse conhecimento e passar esse conhecimento também para outras pessoas, né, e resgatar um pouquinho da nossa história também. Combinado? Então eu me despeço de vocês, deixo o meu abraço e até a nossa próxima videoaula.